Que a graça e a paz esteja com todos os amados irmãos. Nós estamos com a nossa live mais uma vez. Agradeço a todos os amigos, aqueles que têm compartilhado, aqueles que têm entrado lá no YouTube, têm inscritos, principalmente os que deixam lá os seus comentários. Eu louvo a Deus pela sua vida. Eu louvo a Deus porque você está fazendo com que a palavra do Senhor seja pregada, vivida, refletida para muitos lugares aonde nós não podemos alcançar, mas através da sua ajuda. Então, se você puder entrar lá no YouTube, se inscreva e compartilhe com outros para que esta palavra possa ser de edificação para a vida de cada um, aonde esta palavra chegar, possa haver libertação, compreensão, possa haver entre as pessoas a harmonia, porque a palavra de Deus, ela nos traz a harmonia. E antes mesmo que eu traga essa palavra maravilhosa, eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade que Ele me dá de estar novamente na tua casa com você. É um privilégio. Senhor, eu te agradeço por mais esta noite, por esta oportunidade que o Senhor nos dá, para que possamos estar na tua presença, para dizer que só o Senhor é Deus. E que tudo possa se fazer novo, como fala a tua palavra. É o que eu peço no nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Eu quero agradecer mesmo. Novo ciclo, novo mês, abril chegou e nós com as expectativas daquilo que Deus tem para fazer. Na minha vida, não, na sua também. E esta palavra que eu quero trazer nesta noite vai falar diretamente com aquilo que muitas vezes nós deixamos para trás. Situações essas que você tanto sonha em acontecer algo novo, mas quando você olha lá para aquilo que ficou, do que você viveu, e quando há uma promessa do que você vai viver ainda, e muitas vezes a situação nos leva a não acreditarmos. Desculpa, o ventinho do ventilador traz muitas vezes essas alergias. Mas, como eu estava falando, quantas coisas você viveu no seu passado que foram satisfatórias, mas o tempo foi decorrendo, o tempo foi passando e você, com o passar dos anos, foi perdendo mesmo aquelas promessas que foram te feitas no decorrer de todo esse tempo que você viveu. E esta palavra que eu estou trazendo hoje é algo que vai te projetar para frente daquilo que você sonha. É uma palavra que vai te incentivar, não só a você, mas a mim também, das promessas que Deus tem para esse mês de abril, para maio, junho, julho e até o final do ano. Então a palavra se encontra no Velho Testamento, no livro do profeta Ageu, capítulo 1, versículo 12. Está escrito assim: Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote e todos os restos dos povos atenderam a voz do Senhor seu Deus e as palavras do profeta Ageu, aos quais o Senhor seu Deus o tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. O que aqui o Senhor está dizendo? Eu quero dar uma ordem para você. E ele tocou no coração do profeta Ageu, porque naquela época os profetas eram levados a desvencilhar muitas situações de reis, de comandantes, de exércitos. Quando Deus falava com o profeta, ele cumpria tudo aquilo que o Senhor tinha designado para ele. E aqui, não diferentemente com o profeta Ageu, ele chegou até Zorobabel, governador naquela época, aonde eles estavam tentando levantar
todas as esperanças novamente, de um povo que veio do exílio, no qual passou esses 70 anos. Então muitos daqueles que estavam com Zorobabel, com Josué, o filho de Josadac, eles estavam na frente, e estava ali perto da festa dos tabernáculos, as festas que os judeus têm. E quando eles retornaram da Babilônia, eles vieram com uma expectativa daquilo que eles tinham deixado lá. Então eu quero que você entenda a história. Lá eles contavam as histórias lá na Babilônia para aqueles que estavam nascendo, porque quando nós vamos lá para Jeremias, no capítulo 29, que ele fala que eram para eles edificarem casas, casarem, e não ficarem esperando algo que ia acontecer de extraordinário, porque haveria um tempo que eles passariam naquele local. E se deduz que muitos achavam que passaria de alguns dias. Mas 70 anos se passaram. E nesses 70 anos, muitos ali casaram, muitos filhos nasceram, muitos jovens ali foram preparados para um retorno. E este ano é um ano de um renovo jamais vivido por aquele que acredita. E se você acredita, diga aí amém, porque o Senhor quer te trazer para você as promessas que estão esquecidas por você, e você verá isso no decorrer da palavra. E quando Deus percebeu que precisava retomar algumas coisas que eles estavam ali vivenciando naquela época, o Senhor incomodou o profeta Ageu para que ele fosse até o governador e dissesse para ele aqui as palavras do profeta Ageu. Comoveu ali o governador, principalmente quando ele disse assim: diz o Senhor para ti, eu sou convosco. Então, quando nós temos uma palavra de promessa que Deus é conosco, a quem nós temeremos? Quem você vai temer quando você acredita na palavra de Deus? Quando você crê, você vive esta palavra, aonde você acredita que existe um Deus soberano sobre todas as coisas, que o seu filho morreu na cruz para que eu e você pudéssemos sermos totalmente mudados. A razão da nossa vida hoje não é para vivermos simplesmente por viver, mas há uma causa justa nessa terra para que você possa viver, para que você possa vivenciar o que o Senhor tem para você ainda. E é sobre isso que eu quero falar. Agora você imagina, aqueles mais velhos que eu vou provar na palavra agora, aqueles mais velhos, quando voltaram, quando eles saíram em condição de escravos. Eles foram cativos, eles foram levados para o cativeiro. Mas quando eles foram libertados, eles voltavam na esperança de encontrar aquilo que eles haviam deixado. Muitas vezes a gente vendo o relato hoje da Ucrânia, e quando passa na reportagem, mostra a cidade que era e o que se tornou por causa dos ataques. Você imagina aquelas pessoas vivenciando as suas casas, vivenciando aquilo que era uma praça, onde era o jardim da sua casa, onde está em ruínas. Imagina a tristeza. Imagina esses 35 milhões, parece, de pessoas que foram, tendo que ser conduzida a novos lugares por causa de situações essas de uma guerra. Porque eles não tinham como ficar, como esses que foram levados, esses judeus que foram levados, para que pudesse ser salvo. Eu vejo como um povo de semente que Deus conduziu para aquele lugar para serem guardados.
Essa é a minha interpretação. E quando eles retornam e encontram aquilo que no passado foi um orgulho para toda Jerusalém, toda Judá. O templo que Salomão levantou. O templo que Davi ganhou o tesouro, e mesmo antes dele morrer, ele disse para Salomão: filho, você levantará um templo. E era tanto ouro, tanta riqueza, que as paredes eram de ouro, as portas, maçanetas, as peças, o altar, tudo foi feito especificamente como Deus havia mandado. E as guerras que Davi ganhou, ele venceu, ele atribuiu a um grande tesouro, para que pudesse ser levantado o templo do Senhor. E esse templo de Salomão, aonde era o orgulho de todo aquele povo, foi destruído. Mas passado todo esse tempo, volta de tantas pessoas que foram, 60 mil voltaram. E ali, se remanejando, chegam aqui se preparando para poder colher os frutos e voltar às suas atividades e festa. Você imagina a decepção. E quando Ageu chega e traz essa palavra para o governador e para o seu sacerdote, eles olham para Ageu e falam: o Senhor é conosco, nós faremos isso. Agora, enquanto o governador estava acatando e o sacerdote, era diferentemente do povo, porque eles teriam que chegar para o povo e dizer que nós teríamos que retomar toda a escala da construção. Mas não havia mais aquela construção linda, a não ser ruínas, a não ser tijolos sobre tijolos, pedra sobre pedra. E o ouro, aonde estava? Tinha sido saqueado, tinha sido levado. Tudo aquilo que eles tinham de orgulho, tudo aquilo que foi adquirido, tudo aquilo que foi implantado por Salomão, que foi ordenado pelo rei Davi, havia sido destruído. E aqui Deus estava dizendo, em poucas palavras: eu estou reconstruindo o templo. Mas a tristeza era tanta daquele povo, que quando nós olhamos lá para o Salmo 137, que diz assim, está dizendo assim, olha só, eles lá na Babilônia, Salmo 137, 1, às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam para cantar canções. Eles eram os nossos opressores. E eles pediam para que nós fôssemos alegres, dizendo: entoai os hinos de cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar cântico do Senhor numa terra estranha e em cativeiro? Ali, aquele povo que viveu e vivenciou esses 70 anos, não havia motivo. Eles penduravam as harpas, porque o povo judeu é alegre, é festeiro, é festivo. E nesta época aqui, Zorobabel queria voltar às atividades, porque afinal de contas, eles haviam retornado. E dentro desse povo, eles queriam fazer as novas festas, porque de todos que foram, houve um remanescente que estava voltando. E chega o profeta Ageu dizendo: eis que eu estou aqui para despertar, porque no 14 diz assim: o Senhor despertou o espírito de Zorobabel e disse também a Josué: o espírito do resto de todo o povo, eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor, o seu Deus. Ele estava dizendo para eles: venham todos e façam. Agora eu te pergunto, eu te faço uma pergunta: que ânimo que eles estavam ali para poder fazer esse trabalho?
E eu quero trazer esta palavra para você e para mim hoje. Talvez você também guardou sua harpa. O exemplo que eu estou dando, né? Daquela época. Talvez você deixou as tuas melhores roupas, porque quando você ia na casa do Senhor, quando você se arrumava, você tinha ali uma alegria. Mas o tempo foi passando e as promessas foram ficando esquecidas. E tudo no decorrer do tempo vai envelhecendo. E muitas vezes nós deixamos passar aquilo que o Senhor tem nos prometido, porque estamos olhando para aquilo que passou. Nós vivenciamos, mas quando eu era assim, 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 no ano tal, 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 eu tinha isso, aquilo, eu era feliz. Mas sabe, uma das coisas que eu quero dizer para você, que aquilo que você viveu no passado não vai te trazer nada no presente, a não ser experiências. E muitas vezes experiências desagradáveis, outras agradáveis. Umas esperançosas, outras que não vão voltar mais, porque pessoas já se foram. E esse povo aqui, que havia retornado, estava nessa situação. Como que nós podemos dizer que vai ser algo maravilhoso se nós não temos como comprar, como fazer, não temos dinheiro? Porque afinal de contas, havia muita riqueza e hoje nós estamos simplesmente com a nossa vontade, como falou aqui. E eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos exércitos, o seu Deus. Porque Ageu havia sido comovido por Deus para ir lá e levantar o astral. E eu, como profeta do Senhor nesta noite, estou dizendo para você, pare de olhar para aquilo que aconteceu ontem. Ontem que eu estou dizendo, 10 anos, 5 anos, 2 anos atrás. Pare de você tentar trazer aquela vida que você viveu, seja de alegria, tristeza, para os dias de hoje. Porque muitas vezes nós queremos entender que as nossas expectativas matam a nossa esperança. Porque Deus sabe de todas as coisas. Quando nós vamos lá para João 11:35, quando Jesus chegou e Lázaro estava morto, Maria estava dizendo o que para Jesus? Por que, Senhor? Por que, Senhor? Por que o Senhor não veio? Por que? Se o Senhor estivesse aqui, não teria acontecido. E ele se comoveu. Só que ali havia uma diferença, ele sabia o que ia fazer. Mas mesmo assim ele chorou. E Deus muitas vezes olha para mim e para você e fica observando qual é a nossa reação. E em questão de nós vivenciarmos o que nós vivemos, não importa se o teu carro, você teve carro novo, que você tirou da agência e hoje você está com mais velhinho. Não importa hoje. O que importa é que há uma promessa na tua vida. E essa promessa vai se cumprir. Porque a palavra de Deus, ela não é mentirosa, ela é fiel e justa. E aqui, quando o profeta Ageu ainda insistiu, olha o que ele fala. Aqui, olha, no versículo 3 do capítulo 2. Dentre vós, qual que tenha sobrevivido e contemplou esta casa na sua primeira glória? E como vedes agora? Não é ela como nada a vossos olhos? Ele estava fazendo uma comparação para aqueles mais velhos que vieram e dizendo para os mais novos: o que vocês estão contemplando? Vocês estão contemplando o quê? Ruína? Mas quando Deus entra numa causa, você tem que deixar. Você não pode vivenciar o que você está esperando agora pelos anos de riqueza que você teve lá atrás, pelos anos de glória que você teve lá atrás, talvez o seu emprego, talvez uma situação financeira melhor, talvez os anos se passaram, você está aí preocupado com os seus anos, que não vai conseguir, que não vai chegar. Eu quero te dizer uma boa notícia. Para Deus não tem anos, para Deus tem tempo. E quando esse povo foi para o cativeiro, havia uma promessa sobre aquele povo.
E esta promessa tinha que se cumprir. E se cumpriu. Então aqui, Ageu estava falando, estava fazendo uma pergunta no meio de todo o povo. Ele estava levantando o astral, o emocional, e tirando as memórias do que passou para trazer o que realmente precisava fazer. E eu nesta noite, eu tô fazendo a mesma coisa. Eu estou te dizendo, esquece as coisas que para trás ficaram e viva as novas que o Senhor tem prometido. E olha o que ele fala aqui no versículo 4. Pois, seja forte, Zorobabel, diz o Senhor, sê forte, Josué, porque tudo que eu tenho falado, tu e todo este povo da terra, sejais fortes, diz o Senhor, trabalhai, porque eu sou convosco. Eu sou o Senhor dos exércitos, e eu continuo convosco, porque eu fiz uma aliança convosco, quando saíste do Egito, e o meu Espírito habita no meio de vós. Que coisa maravilhosa! Deus não esqueceu a aliança e não deixou que eles esquecessem no retorno. Há um renovo na tua vida, há um retorno para a tua vida. E se ele prometeu, ele vai cumprir. E quando Ageu falou isso, ele estava lembrando que essa aliança ele fez lá quando eles estavam no Egito. E no percurso ele continuou. E se eles chegaram a ver a ruína, porque Deus estava dizendo, eu vou fazer. Então ele está dizendo, o meu Espírito habita. Se o Espírito de Deus habita em você, naquilo que você faz, na tua empresa, na tua família, no meio dos seus, nas suas amizades, se ele tem uma aliança contigo, se ele te prometeu algo, este algo vai se cumprir. E se não aconteceu, porque ele está sondando o teu coração. E olha o que fala no versículo 8 do mesmo capítulo. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor. Para quem que nós estamos discutindo? Com quem que nós estamos dizendo que não vamos conseguir? Ele estava dizendo para aquele povo, a mim me cabe fazer o impossível, a vocês fazerem o possível. Então, se o seu projeto é uma casa, é um casamento, é um carro, é passar na faculdade, é mudar e ir para outro país, o Senhor está dizendo, minha é a prata e meu é o ouro. Ele vai trazer a passagem, ele vai trazer o carro, ele vai trazer o esposo, vai trazer a esposa, ele vai trazer a mudança. Ele vai pegar a tua empresa que é pequenininha, vai fazê-la no meio dos grandes, porque a promessa de Deus não é para coisas pequenas, mas é para coisas grandes. Porque na minha ótica, eu sempre vou pensar assim, eu nunca terei o melhor. Mas sabe o que você está falando aqui quando você está pensando isso? Porque quando você pensa naquilo que você foi decepcionado e as coisas não atendem às nossas expectativas, sabe como nós ficamos? Frustrados. Como Marta e Maria. Elas mandaram o mensageiro, acharam que Jesus viria. Jesus teve um percurso, teve alguns problemas no percurso a resolver. E quando chegou, elas indagaram, por que o Senhor não veio? Por quê? Porque essa é a minha situação, essa é a sua. Decepcionado porque não acontece na hora em que nós queremos, da forma em que nós desejamos. Mas como o Senhor sabia tudo que ia acontecer, não só com Lázaro, mas com toda a situação, como Deus sabe todas as coisas, como Jesus está em todos os lugares, como o Espírito Santo de Deus está na tua vida, está na minha vida, e sabe a hora, o dia, o momento que vai acontecer, não há decepção. Mas nós, meramente humanos, queremos dizer, mas se o Senhor não fizer, dele é o ouro, dele é a prata. Então mude hoje a tua conjectura, pare de se justificar. Ah, se o Senhor não der, não vou fazer isso. Glorifique, seja humilde, seja forte, corajoso. Amanhã, quando você se levantar para trabalhar, levante com vigor. Seja o que for que você tenha que fazer, levante, porque há um general de guerra na tua frente.
dizendo: eu sou contigo, tenho uma aliança contigo, desde quando eu te conheci no ventre da tua mãe. E ele está dizendo mais ainda: quando nós estamos acostumados com aquilo que nós planejamos, aquele povo que voltou, os jovens principalmente, eles não tinham aí um status, eles não tinham uma internet para poder ver o que era, como nós temos essa prioridade hoje, de ver. Nós conhecemos, antigamente era por fotos, e eles nem fotos tinham. Então, você imagina aquele jovem estando ali naquele local, vendo aquelas ruínas, eles não poderiam imaginar aquilo que foi. Mas Deus estava dizendo: não se apegue no que foi, se apegue no que vai ser. E mostre de uma forma diferente. E Deus está dizendo para mim e para você hoje: pare de ficar acostumado naquilo que você planejou. Talvez você planejou: vou entrar naquela empresa, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou comprar aquilo. E Deus está dizendo: não vai fazer nada. Vai ser da minha maneira, vai ser do meu jeito. Se conforme, pare de planejar. Pare, porque quando nós planejamos, sabe o problema? Até eu queria dizer para você que o problema não é o que nós vivemos, o ruim de hoje. Não. Sabe o que acontece? É o que aconteceu ontem, anos atrás. Nós queremos viver o que Deus deu para nós anos atrás, mas Deus, Ele nunca vai fazer como antes, porque Ele quer fazer tudo novo. Então vamos entender de uma vez por todas, como fala lá em Judas. Ele fala assim: de uma vez por todas, acredite que essa palavra tem poder, tem autonomia, tem autoridade. Acredite, Deus quer fazer o melhor. Quando Ageu foi tocado, foi levado para falar ali com o governador e com o sacerdote, e mandou convocar todo o povo, que haveria um renovo, haveria um modo totalmente para poder, porque o Senhor fala lá no 7, farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherão a glória desta casa. Ele está dizendo: não é porque não tem ouro que vocês não vão fazer. Levanta a minha casa e deixa o resto que eu faço. Quando o Senhor está dizendo isso para eles, para nós é assim: eu não falei para você, simplesmente aguarde e espere, porque eu vou fazer, e todos ficarão boquiabertos. Seja a tua empresa, seja um contrato, você estava cabisbaixo, estava triste, estava abandonada, o Senhor está dizendo nesta noite: minha é a prata, meu é o ouro, e eu sou o Senhor dos exércitos, diz o Senhor. Então não tenha medo. Ele trará pessoas na tua direção, Ele trará pessoas para te ajudar, para te projetar, porque nós estamos sempre acostumados: mas eu planejei isso, eu coloquei no papel. Não importa se você colocou no papel e não deu certo, porque o Senhor não está nesse negócio. Ele colocará condições e meios, porque Ele está dizendo para nós, não lá somente na época de Ageu, mas Ele está dizendo para mim e para você: se você acreditar, você vai receber. Tudo foi tirado daquele povo, tudo. E sabe uma das coisas que o inimigo naquela época quis tirar do povo judeu? Lembra lá no Salmo 137 que eu li? Ali os babilônicos falavam: cante para nós, vocês são alegres, cante as melodias que vocês cantavam lá em Sião. Como que pode uma pessoa estar longe de casa, vivendo em cativeiro? Eles eram escravos. Como que eles poderiam ter as mesmas melodias, alegrias no seu coração quando eles estavam reunidos em festa? Então eles penduraram as harpas no salgueiro, ou numa forma de protestos para os babilônicos. Mas os babilônicos reconheciam que eles eram um povo alegre. O Senhor está dizendo para nós nessa noite: cante, cante, salmodie, pule, se alegre, apresente para mim ações de graça, fale comigo no secreto. Eu estou dizendo que eu vou fazer, então acredite. Sabe por quê? Porque naquele tempo,
Os babilônicos tentaram tirar a identidade do povo de Deus. Eles tentaram coagi-los de uma forma para eles não acreditar nesse seu Deus. No Deus que nós acreditamos hoje, no nosso Deus. Mas a condição foi tão maravilhosa que os 70 anos se passaram. E eles voltaram. 60 mil pessoas de tantos que foram, somente 60 mil voltaram. E nesse povo que voltaram, o Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus, estava dizendo: eu sou com vocês. Levanta a cabeça, não abaixa a cabeça. O Senhor está dizendo essa noite: eu sou com você, pastora Marina. Eu sou com você, João, Maria, José. Eu sou com você, porque abate teu coração. Eu trarei as condições. Por isso, as pessoas choraram muito naquela época, porque deixaram tudo, como a gente vê as reportagens lá. Desculpa eu estar lembrando, porque é um fato que está acontecendo nos dias de hoje, na Ucrânia. As pessoas deixando tudo para trás, saindo com a mala, muitos com a roupa do corpo, somente com seus animais. Imagine, se coloque no coração dessas pessoas. Eles deixaram um sonho para trás. Mas eu quero dizer para você, sabe, tudo que você hoje está vivenciando, tudo, não significa que você viveu anos atrás. Você foi alegre anos atrás, o Senhor vai trazer para você uma alegria exata agora, nesse tempo. Porque Ele está dizendo, olha o que eu vou ler agora. Ninguém vai roubar a tua identidade. Só fará isso se você permitir. Olha o que o Senhor fala aqui. No versículo 9 de Ageu capítulo 2. A glória desta última casa será muito maior que a primeira, diz o Senhor. E neste lugar darei paz, diz o Senhor. Aonde você vai encontrar paz? Aonde você vai encontrar a direção certa? Aonde você vai encontrar a condição de você glorificar Deus de uma forma tremenda, porque Ele cumpriu na sua vida. Quando você reconhecer que aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Tudo que nós temos que ver na nossa ótica humana, que Ele está fazendo o melhor. Entenda uma coisa, Ele não vai fazer igual. Nem igual ao seu passado, nem igual ontem, e nem o de hoje. Sabe por quê? Porque amanhã Ele está renovando a sua sorte. Ele está renovando a sua condição de vida. Ele está renovando tudo aquilo, até de lamúria que você chorou. Então não perca a tua identidade. Se levante. Faça como Zorobabel, faça como Josué. Ageu falou, Deus está dizendo, façam. E se ele estava dizendo, façam, o que o povo fez? Fizeram. O inimigo, sabe, ele não é o inimigo pior do que ele foi antes. Sabe por quê? Porque o pior inimigo é a coragem de hoje. O inimigo que se levantou lá anos atrás para tirar de você esse sonho, essa vontade de viver, para você que está depressivo, está triste, abatido, ele não só não fez lá, ele quer tirar hoje a sua coragem de viver hoje. Sabe por quê? Porque hoje Deus quer fazer o melhor para você. O que foi ontem é recordação. Você só vai lembrar, minha casa, eu mesmo vivenciei isso. Eu vim de uma cidade ali perto de São Paulo, Santo André, deixei uma casa muito boa lá, mas aquilo foi passado, passou. Hoje eu tenho que vivenciar o que Deus tem para mim, no momento exato, o que Ele vai fazer. Então eu não tenho que viver do que antes eu vivi, mas eu tenho que viver do que Deus está prometendo agora, porque a ordem é, minha é a prata, meu é o ouro, e eu farei, diz o Senhor dos Exércitos. Eu tenho certeza que esta palavra vai te encorajar a você amanhã levantar animado, tomar seu café, fazer sua devocional e dizer, Senhor, se o Senhor é comigo, eu vou vencer, vou entrar naquela empresa e vou fazer o melhor que eu tenho para fazer, vou mostrar meu profissional,
tanto você homem como você mulher, qualquer que seja o profissionalismo, o Senhor está dizendo, quando eu entro no negócio, não tem nada que possa fazer retroceder. Quando nós acreditarmos que Deus é fiel, Ele é soberano e faz todas as coisas. Ele fez, e a glória daquela casa foi tremenda. Não precisou do ouro daquele passado e nem das lamúrias do passado. Ah, porque eu lá, quando eu era assim, assim, assim. Não, esqueça. Hoje é um novo tempo. Hoje você amadureceu. Hoje você cresceu. Hoje você sabe o que quer. Hoje você não vai errar mais. E mesmo que erre, o Senhor está estendendo a mão para dizer, eu sou contigo. Não te abandono e não te deixo. Eu tenho certeza que o Senhor te dará toda a vitória que Ele tem te prometido. Somente acredite. Eu quero agradecer esta palavra, porque Deus vai fazer o melhor. Não como o de antes, mas o de agora. Pai, eu entrego esta palavra e cada vida que passar esta mensagem, Senhor, que o Senhor possa trazer para eles o ânimo, trazer para eles a vontade de vencer, de acreditar que não importa as circunstâncias que nós estamos vivendo hoje, o que importa é que o Senhor está nos dando a ordem de nós levantarmos e entendermos que quando o Senhor manda, nós fazemos. E as demais coisas serão acrescentadas, como fala a tua palavra. Por isso, Pai, eu te louvo e entrego esta mensagem para que caia em casas, que venha trazer harmonia, tirando tudo aquilo de insegurança. É o que eu te peço no nome do teu Filho amado Jesus e no nome dele eu agradeço. Que você consiga vivenciar essa palavra. Se você puder, vai lá para o livro de Ageu, leia todo o capítulo, veja as promessas que Deus fez, veja que mesmo no meio daqueles jovens que não poderiam imaginar como foi o templo de Salomão, tudo de ouro, tudo, maçaneta, porta, janela, tudo, mas ali havia um povo de coração que entendia que o que importava naquele momento era levantar, porque o Senhor ia trazer os recursos. Entenda, Deus trará os recursos na tua vida, quando você acreditar que Ele é Deus por você. Que você fique nesse final de domingo, na bênção do Senhor, que você tenha um início de noite abençoada e que você possa entender que o melhor está por vir. Creia, acredite. Shalom.